Pessoal, nós vamos resolver então agora os exercícios 128 e 140 do capítulo 4 do livro Química. Os autores são Raymond Chang e Goldsby, Kenneth Goldsby, 11ª edição, tá certo? Vamos lá então. O problema 428 nos diz assim: uma amostra com 5,012 gramas de cloreto de ferro hidratado foi seca em uma estufa. A massa do composto anidro, ou seja, desidratado, sem água, era de 3,195 gramas. O composto foi depois dissolvido em água e reagiu com um excesso de AgNO3, nitrato de prata. O precipitado de cloreto de prata formado pesava 7,225 gramas. Qual é a fórmula do composto original? Né? Então eu sei que é um cloreto de ferro, mas eu não sei quantos cloretos tem. Então vou colocar o índice aí no cloreto, vou chamar de Y. E eu também não sei que é um composto hidratado, mas também não sei quantos mols de água eu tenho por mol do cloreto de ferro. Então vou chamar esse número de mols de água de X. Lembrar que no caso nós estamos explorando aí o fato de que íons cloreto, que nesse caso aí vem do cloreto de ferro que está em solução, reagem com íons prata formando cloreto de prata, né? Que é um sólido com baixa solubilidade molar, com baixo KPS, que por isso precipita, né? Pode ser filtrado, enfim, lavado, seco, pesado, e aí você pode determinar então quantas gramas de cloreto de prata você precipitou e, consequentemente, quantos gramas de íons cloreto você tinha no seu composto, nesse caso aí no cloreto de ferro, tá certo? Bom, a massa precipitada de cloreto de prata foi de 7,225 gramas. Massa dividido por massa molar igual ao número de mols. A massa molar, nesse caso, do cloreto de prata. Perfeito? 35,5 do cloro, mais a massa molar da prata, 143,4 gramas por mol. Massa dividido por massa molar, número de mols, 0,05 mol de cloreto de prata. Mas como cada mol de cloreto de prata contém um mol de íons prata e um mol de íons cloreto, 0,05 é também o número de mols de cloreto, de íons cloreto. Né? Enfim, ou de átomo de cloro que eu tinha, né? Ou de mol de átomo de cloro que eu tinha no meu cloreto de ferro. Bom, número de mols é a massa dividido pela massa molar. Então a massa molar vezes o número de mols é igual a massa. Número de mols de íons cloreto, né? 0,05 vezes a massa molar do cloro, que é 35,5, mais Z, que é o número de mols de ferro no meu composto, no princípio não sei qual é, vezes 55,8, que é a massa molar do ferro. Então, número de mols de cloreto vezes a massa do cloro, né? É a massa total de cloro que eu tenho na minha amostra, mais número de mols de ferro, Z, não sei qual é em princípio, vou calcular, vezes a massa molar do ferro, que é 55,8 gramas por mol, é a massa total de ferro no meu cloreto. E a massa total de cloro mais a massa total de ferro vai ser igual à massa total do cloreto de ferro anidro, 3,195 gramas. Fazendo as contas, eu encontro que a massa de ferro é 1,42 grama. Dividindo essa massa pela massa molar do ferro, eu encontro o número de mols do ferro, 0,025 mol de ferro. E no caso da água, subtraindo da massa total da amostra 5,012 gramas, a massa, né, do cloreto anido, 3,195, o resultado que eu encontro, 1,817, corresponde à massa de água, né, que foi perdida. Bom, massa dividido pela massa molar, que no caso da água é 18 gramas por mol, eu encontro o número de mols de água, 0,1 mol de água. Né? Então, seu número de mols de ferro, 0,025, seu número de mols de cloreto, 0,05, e seu número de mols de água, 0,1. Dividindo cada um desses números de mols pelo menor deles, né? Então eu tenho 1 para o ferro, 2 para o cloreto, 4 para as moléculas de água. Então a fórmula do meu cloreto de ferro é FSL2.4H2O, ou seja, cloreto de ferro 2 tetrahidratado. Tá certo? Vamos então para o próximo problema. O problema 440 nos diz o seguinte: uma amostra de 0,8870 grama de uma mistura de cloreto de sódio e cloreto de potássio foi dissolvida em água e tratada com excesso de nitrato de prata para produzir 1,913 grama de cloreto de prata. Calcule a porcentagem em massa de cada composto, ou seja, cloreto de sódio e cloreto de potássio, na mistura. Mais uma vez,
nós estamos explorando o fato de que íons cloreto reagem com íons prata, formando cloreto de prata, que é um sólido, né? Pouco solúvel em água, baixa solubilidade molar, baixo KPS, precipita, né? Pode ser filtrado, lavado, seco, pesado, e aí você determina então quanto de cloreto de prata você precipitou, e a partir daí você sabe então quanto de cloreto havia no seu composto, tá certo? Então a massa total de cloreto de prata precipitado foi 1,913 grama, dividido pela massa molar do cloreto de prata, 143,4 gramas por mol, eu encontro 0,0133 mol de cloreto de prata, mas como cada mol de cloreto de prata contém um mol de íons prata e um mol de íons cloreto, 0,0133 é o número de mols de íons cloreto. Número de mols é a massa dividido pela massa molar, né? Então, se eu multiplicar o número de mols pela massa molar, eu vou encontrar a massa. Número de mols de íons cloreto, 0,0133, vezes a massa do cloro, que é 35,5, a massa molar, eu encontro 0,4722 grama de cloro, ou de íons cloreto, enfim, né? na minha mistura. Se da massa total, né, da mistura, 0,8870 grama, eu subtraio a massa de cloro, o que eu obtenho, 0,4148 grama, vai ser a soma da massa de sódio e da massa de potássio. Tá? Se eu multiplicar o número de mols de sódio, que eu não sei quanto é, por isso que eu estou chamando de X, pela massa molar do sódio, eu vou encontrar a massa de sódio que eu tenho na minha mistura. Se eu somar a isso, né, a multiplicação do número de mols de potássio, que eu não sei quanto é, ou por isso que eu estou chamando de Y, né, pela massa molar do potássio, que vai ser a massa total de potássio, né, somando a massa do sódio mais a massa do potássio, eu vou ter justamente 0,4148 gramas. Grama, melhor dizendo, né, singular, menos que 2, na minha amostra. Né. Bom, se eu tenho aí duas incógnitas, né, X é o número de mols de sódio, Y é o número de mols de potássio. Tá? Se eu tenho duas incógnitas, para conseguir resolver o sistema, eu preciso aí de pelo menos uma outra equação, tá certo? Mas então, como num mol de cloreto de sódio eu tenho um mol de sódio e um mol de íons cloreto, e como num mol de cloreto de potássio eu tenho um mol de potássio e um mol de íons potássio, né, e um mol de íons cloreto, né, o X, né, se eu multiplicar o número de mols de sódio, que é o próprio número de mols de cloreto de sódio, nesse caso pela massa molar do cloreto de sódio, que é 58,5, e multiplicar o Y, que tanto é o número de mols de íons potássio quanto o número de mols de cloreto de potássio, se eu multiplicar então esse Y pela massa molar do cloreto de potássio, que é 74,6 gramas por mol, somando tudo eu vou ter a massa total da minha amostra, que é 0,8870 grama. Então eu tenho duas incógnitas, X e Y. Né? X é o número de mols de sódio, que é o próprio número de mols de cloreto de sódio. Y é o número de mols de íons potássio, que é o próprio número de mols de cloreto de potássio. Tenho duas incógnitas, duas equações, posso resolver o sistema. Né? No caso aí, eu tomei a equação 1, né, e coloquei Y em função de X. Tá certo? Y é igual então a 0,4148 menos 23x, tudo isso dividido por 39,1. Tá certo? Vamos para o próximo slide então para finalizar a resolução do problema. Então, substituindo, né, a equação 1 na equação 2, né, que estão no slide anterior, nós chegamos aí à equação número 3. Né? Resolvendo então, nós encontramos que x, que tanto é o número de mols de íon sódio quanto o número de mols de cloreto de sódio, é igual a 6,54 vezes 10 a menos 3. Né? Já havíamos colocado y, né, que tanto é o número de mols de íons potássio quanto o número de mols de cloreto de potássio, já havíamos colocado ele em função de x, né, a partir da equação 1, e então calculamos o valor de y como sendo 6,76 vezes 10 a menos 3. Multiplicando o número de mols de cloreto de sódio pela massa molar do cloreto de sódio, eu encontro a massa total de cloreto de sódio na mistura, 0,3826 grama. Multiplicando o número de mols de cloreto de potássio pela massa molar do cloreto de potássio, eu encontro a massa de cloreto de potássio na mistura, 0,5043 grama. Se o cálculo estiver correto, somando as duas massas, eu devo encontrar a massa total da minha amostra. Fazendo o cálculo aí, né? 0,8869 grama, enfim, 0,8869, 0,8870, né? Enfim, que é justamente o valor que aparece no enunciado da questão como sendo a massa total da amostra. Tá certo? Então,
Mostramos que está correto, né? Então, dividindo a massa de cloreto de sódio na mistura pela massa total, né, da mistura da amostra, multiplicando por 100, eu obtenho o percentual de cloreto de sódio e, dividindo a massa de cloreto de potássio na mistura, né, na minha amostra, pela massa total da mistura, pela massa total da amostra, multiplicando por 100, eu encontro aí o percentual de cloreto de potássio, tá certo? Comparando aí com o gabarito oficial do livro, o nosso valor calculado para o cloreto de sódio está 1% a menos, né? E enquanto isso o valor para o cloreto de potássio está 1% a mais, né? Mas enfim, o cálculo está correto com certeza, né? Essa diferença é por conta de algum arredondamento aí feito nos cálculos, né? Não colocamos todas as etapas, que ficaria um pouco longo e um pouco enfadonho e também desnecessário, né? Visto que é uma equação simples aí do primeiro grau, mas enfim, nós trabalhamos o tempo todo, ou quase todo, com 4 casas decimais, etc. O autor possivelmente tenha feito algum arredondamento aí ao longo do caminho que nós não fizemos, ou nós fizemos algum arredondamento que ele não fez, mas enfim, essa pequena diferença é apenas por conta disso, tá certo? Mas enfim, né? Concordância, né, com o gabarito oficial do livro, tá certo? Muito obrigado então e até o nosso próximo vídeo.